Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. João, episódio número? 42, 3, algo do género. Episódio número 42/43. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Ao meu lado o meu grande amigo, o meu grande camarada, João Magalhães. Este podcast é mesmo grande no bom sentido, no sentido da palavra, não é? Olá, espero que vocês estejam todos bem. Já estamos a aproximar-nos de dezembro, da época natalícia. Este filme não é bem um filme natalício, é um filme um bocadinho mais pesado em diversos sentidos. Mas pronto, a gente vai comentar daqui a pouco. João, depende também da tua dimensão e da tua interpretação do que é um bom filme para se ver no Natal. Porque se for para derrear lágrimas, este filme é estupendo. Se for para derrear lágrimas, deixar ali o balcão ou o sofá ou a cama toda aguada, eu acho que é o filme perfeito. Não podia haver um filme melhor. Não, isso é verdade. Nós hoje estamos aqui para falar sobre o The Whale, que é o The Whale, é o novo filme do Darren Aronofsky. É um realizador que já está a fazer aí filmes muito discutidos há muito tempo. Eu, aliás, acho que os filmes dele quase todos são controversos em determinados aspectos, seja por uma coisa ou seja por outra. Até o próprio filme mais famoso não, desculpa, o filme mais comercial dele, que foi o Noé, lá com o Russell Crowe e Emma Watson e assim. Até esse filme foi controverso por causa da questão religiosa que ele envolve. O último filme que ele fez, O Mãe, foi muito discutido por diversos temas, por ser violento, por ser agressivo, por ser um filme diferente. E muita gente não gostou. Eu gostei muito, eu acho que é um bom filme e eu sou fã do realizador. Eu já vi os filmes dele todos, fiz isso durante a pandemia, aliás, e é um realizador que não acho que seja um realizador que tu propriamente pegas na obra e fazes uma maratona, mas tu vês um filme e é um filme que fica contigo e tu vais pensando e é uma obra, continua não é, a crescer. É um filme obra de arte, Eu acho que sim também. Não sei que relação é que tens com o realizador, João, mas é um realizador que eu gosto muito. Eu tenho alguma relação com o realizador, eu não sou como tu, que já viu a filmografia toda do Darren Aronofsky, mas curiosamente este é o segundo filme que eu vejo assim numa grande tela deste realizador. Eu vi o Noé, com o Russell Crowe, como tu disseste. Eu fiquei meio desiludido com aquele filme, porque eu tinha visto o The Wrestler, que eu tinha achado um filme estupendo. Era um filme que eu ainda hoje guardo com muito carinho, muito amor. Eu acho que aquele filme tem ali uma das maiores interpretações que eu já vi no cinema. Aquela interpretação comoveu-me mesmo. E pronto, e noutros registros temos filmes como O Cisne Negro, temos filmes também como A Vida Não É um Sonho, que são filmes assim com drama quase psicadélico, não é? E eu assimilava muito este realizador, o Darren Aronofsky, a este tipo de filmes, com um pulsar e com uma qualidade de fazer um filme muito inventiva, diferente, às vezes polarizadora, como tu disseste. Eu acho que os filmes dele criam assim uma certa cisão entre as pessoas que os veem, porque são filmes muito subjetivos e tu às vezes tens que fazer raciocínios muito longos e tens também apreender alguns simbolismos que nem a média do espectador não está para isso. Mas pronto, eu quando olho para o Darren Aronofsky, eu vejo um realizador assim, um realizador assim muito inventivo, diferente daquilo que estamos acostumados, mas que tendencialmente costuma de fazer filmes muito racionais, às vezes muito frios, tirando o The Wrestler, que é a exceção, e tirando, lá está, o The Whale, que eu achei que é um filme emocionalmente muito impactante. E portanto esta é a minha relação com o realizador. E curiosamente nós temos aqui outra relação, porque eu e o João vimos este filme em festivais, e o que acentua ainda mais a imersão nesta história, não é? Porque é uma experiência diferente. Estamos ali a experimentar o filme de uma maneira, e junto de outras pessoas que também são cinéfilas, ou que têm pelo menos uma tendência a gostar muito mais de cinema do que a média. E João, eu vou-te perguntar precisamente o que é que tu achaste desta experiência, tendo em conta, e relembrando também aqui os nossos ouvintes, que o filme The Whale só estreia em março de 2023. É uma pena, mas pronto, nós não podíamos deixar aqui, dar aqui um pontapé no The Whale, porque senão as memórias iam-se desvanecendo, e nós temos que falar, porque é realmente um filme que vale a pena ser mencionado. Olha, assim, em relação à experiência de festivais, não é bem a primeira vez que eu vou ao Festival de Cinema de Londres. Eu cheguei a ir antes da pandemia para ver o primeiro Knives Out e para ver um filme chamado Portrait of a Lady on Fire. O filme conhecido como o João que entrou na sala e depois adormeceu de imediato.
É verdade, é verdade. Mas também é assim, estava cansado, tipo, eu acordei às 5 da manhã para ir para o festival. acho Já, também é o que diz, a experiência isso. estética de um filme difere de pessoa para pessoa, dependendo do estado de espírito, dependendo daquele dia, é tudo, até o clima importa. Exatamente. Opa, é assim, esta experiência de festival foi muito diferente a nível de todas as outras experiências de festivais que eu já tive. Também já passei no Festival de Cinema de Berlim. Foi uma experiência muito bacana ver filmes com realizadores independentes e nenhum dos filmes que eu vi no Festival de Cinema de Berlim, de facto, eu estava à espera de ver. Não estavam na minha lista de filmes mais antecipados do ano, mas eram filmes interessantes e filmes que me deram a oportunidade de falar com realizadores mais pequenos, porque eles ficavam pequenos, não digo isto no mau sentido, tá? Realizadores menos famosos, mas muito ou mais talentosos às vezes que outros realizadores e perceber a perspectiva deles e o tipo de cinema que eles faziam. Mas quando eu cheguei agora no Festival de Cinema de Londres e poder de facto ter uma experiência que me permitiu ver realizadores que já ganharam estatuetas do Oscar e atores, etc. É uma cena um bocadinho overwhelming até. É quase como se tu estivesses numa sala e não acreditasses naquilo que estás a ver. E tipo, eu entrei para ver o The Whale e o The Whale tinha tido a sua premiere no dia anterior. Portanto, eu entrei na sala onde o Brendan Fraser esteve lá, eles fizeram uma ovação de 10 minutos, ou lá o que é que foi, e ele foi lá falar sobre o filme no dia anterior. Pronto, então eu nem achava que ia lá mais ninguém no meu dia, porque tipo, não estava anunciado, não estava nada. E o Brendan Fraser não esteve lá, mas estiveram o realizador e o escritor do filme, que é o Samuel D. Hunter. E quando eles entraram no palco antes do filme começar, aquilo já mudou a experiência toda por completo para mim, porque além de eu estar numa sala com 2 andares cheia de gente, e eu até estava bastante próximo do palco, quando eles entraram e anunciaram o filme e anunciaram a sua própria perspectiva que eles tinham com o filme e o projeto, parece que dão outra perspectiva para quando tu começas a ver a história, e eu acho que isso é uma experiência muito, muito impactante e tornou o filme. Ele levou logo o filme a outro grau. Eu podia gostar, podia não gostar, mas por um lado ia perceber pelo menos de onde é que o filme surgiu. E acho que isso de facto ele levou a experiência. E ver um filme no festival é diferente, porque quando tu vais num cinema, normalmente tu sentas-te, vês o filme, comes as tuas pipocas e vais embora. No final de um filme de festival, as pessoas normalmente, não sei se aí em Portugal é igual, mas as pessoas normalmente batem palmas. Exatamente para igual. Qualquer filme. Para qualquer filme. As pessoas podem estar a ver a maior porcaria do mundo, mas elas batem palmas, meu. E tipo, parece que estás a ver um evento. E eu acho que isso cria experiências bastante impactantes. Não, é de facto muito mais empolgante, João. E eu também senti isso. Eu fui ver o filme ao Teatro Tivoli, aqui em Lisboa, e a capacidade da sala estava com lotação máxima. Ou seja, eu já tive dificuldades em comprar o bilhete. Eu comprei-os nas faixas laterais do teatro, no segundo piso, e pronto. Se há uma coisa negativa que eu posso falar em relação a esta experiência, é de facto o lugar que eu estava, porque eu tinha que estar sempre um bocadinho torto ao ver o filme, e então a postura não era a mais confortável. Mas precisamente como aconteceu e acontece nos festivais, as pessoas quando acabaram o filme levantaram-se, bateram palmas, e as palmas foram muito efusivas. Existe sempre uma diferenciação das palmas para as pessoas que gostaram e não gostaram, mas parece-me que foi um filme consensual. E há outra coisa também no festival, é que as pessoas quando saem da sala começam sempre a falar do filme. Falam, e é uma coisa muito mais gostável, uma coisa que eu aprecio muito mais. E a própria empolgação de tu veres, tipo, tu estás numa sala, mas uma sala que é um teatro com muitas pessoas ali. Não sei, se calhar eram 1000 pessoas, 1500 pessoas, mas até o próprio formato da tela era gigante. A imersão das colunas, as colunas estavam muito bem posicionadas, davam um som com uma qualidade muito, muito boa. Pronto, só tenho realmente qualidades a dizer sobre a minha experiência e sobre a visualização do Lufest neste caso deste filme. Foi realmente muito, muito fixe, João. Foi muito fixe. Tu viste mais filmes lá, não foi? Tu não viste o Crimes of the Future? Eu não cheguei a ver o Crimes of the Future precisamente por causa do futebol. Eu também não vi o filme do Spielberg, mas o Cronenberg esteve cá para falar do filme. Houve uns amigos meus que foram, não consegui ir, infelizmente. Eu já tinha visto alguns filmes no Festival Fest, também há em Sintra. Eu lembro de uma vez vi um filme biográfico sobre o Jean-Michel Basquiat,
que era um artista, um pintor norte-americano, que foi uma experiência também que eu recordo ainda hoje. Portanto, é sempre bom. Fico sempre com memórias muito gratificantes de festivais de cinema, e é muito bom que Lisboa promove este tipo de conteúdo cinematográfico, porque as pessoas realmente até gostam de ir ao cinema, e quando têm esta experiência, e os bilhetes não eram muito caros, portanto, acho que teve uma adesão muito positiva. Isso é ótimo, e é ótimo também tu teres essa experiência de uma sala cheia de gente para ver um filme como o The Whale, que é um filme que normalmente tu entras e tem meia dúzia de gatos pingados na sala de cinema, não é? Pronto. O The Whale marca a volta, isto é, o ator já estava a trabalhar há coisa de 2 ou 3 anos, mas ele de facto marca a volta do Brendan Fraser, e o Brendan Fraser foi um ator que passou por bastantes coisas em Hollywood que o levaram a tomar a decisão de tomar uma pausa, situações de assédio e situações desconfortáveis, e entre outras coisas que o ator passou. Assédio, não ele, né? Ele é que foi assediado, só para deixar isso claro. Pronto. E para mim sempre foi um bocado estranho ver esta transformação do ator, porque eu estou habituado a ver o ator como aquele protagonista de filmes de ação, aventura e comédia. Ele, quando eu cresci, e boa parte dos filmes que eu via com os meus pais eram filmes de ação e comédia, e muitas das vezes eu lembro-me de que o Brendan Fraser aparecia em vários. Eram os filmes da Múmia, que a minha mãe adora e está sempre a rever até hoje, e depois tens o Viagem ao Centro da Terra, o primeiro, tens ali o Inkheart, que passa bué. Estes filmes passam bué na televisão portuguesa, pelo menos na altura quando eu estava a crescer. Portanto, querendo ou não, eu lembrava muito deste ator, e eu acho que foi sempre um ator que neste tipo de filmes ele sempre foi muito carismático, sempre teve bastante presença. Havia ali o Jorge, o Rei da Selva, que é uma comédia também engraçada. Para dizer o quê? Um papel destes não é bem aquilo que eu esperava ver do ator, mas acho que é uma volta com peso, para falta de uma palavra melhor. É um ator que dá um passo mesmo grande com a carreira, e neste papel eu acho que ele se transforma de facto, e dá ali aquela que eu acho que provavelmente é a performance da vida dele até então, e leva-me a acreditar mesmo que ele provavelmente deve ser nomeado a um Oscar de melhor ator, e duvido muito que não ganhe, porque muito honestamente não acho que haja grande competição nessa categoria para este ano, e acho que o filme é de facto emocionante e envolve aquilo que o trabalho dele faz, que de facto completa esta obra. Sim, João, e isso tu disseste, eu acho que a história fora filme também é muito interessante, porque a proposta do próprio filme é quase como se fosse uma transformação, não é? Nós estamos ali situados. O foco da história é basicamente numa personagem que é obesa, está a passar por uma fase de luto, e ele tem que fazer uma transformação, senão a morte está ali a espreitá-lo, e ele vai ter que sucumbir, porque ele está ali numa tal rotina envolta numa cadência muito... Aquilo é quase suicida, não é? Ele tem ali um vício compulsivo em comer coisas, e de facto ele tem que passar por uma transformação ou então morre. Eu acho que essa história fora do filme, dele passar também por uma renovação espiritual, quase como se encarnasse ali um outro ator, um ator agora dramático, atingiu aqui camadas que eu não estava à espera e que foram muito bem absorvidas por este ator. Eu acho que este filme é muito bom, João. Eu tive uma experiência muito satisfatória. Eu acho que a própria narrativa que o Aronofsky trabalha é bastante aliciante, porque nós partimos ali de uma premissa que é, se num primeiro momento, o primeiro contacto, pelo menos que eu tive com o filme, foi quase como uma situação de repúdio. Eu vi as primeiras imagens e nós situamos-nos logo com aquela personagem gigante que engola a comida, que está ali numa casa desorganizada, numa casa muito imunda, até parece que o cheiro é repugnante, mas que ao mesmo tempo o próprio realizador faz-nos questão de humanizar aquele personagem, e nós aos poucos começamos a ver que há realmente brilhos no olhar daquele ator, e eu acho que é isso que sobressai, porque apesar de haver aqui uma exigência física na própria interpretação do Brendan Fraser, ao tentar interpretar uma pessoa completamente obesa com mais de 200 kg, eu acho que só isso não chegava para que nós sentíssemos um impacto emocional que conseguisse sustentar toda a história. Então é preciso algo mais, e lá está, a cinematografia ajuda a esta humanização do personagem. Aquilo que parecia tudo muito imundo, defunto e sem vida
ao início, acaba por ser precisamente substituída ao longo das 2 horas de filme por frames cada vez mais iluminados, enquadramentos cada vez mais amplos e organizados. Aquela casa quase que passa a ser cada vez mais clara e aos poucos tudo se torna muito mais natural. É como se passássemos a ver uma rotina de um personagem que é sujo ao início, um personagem que se vê quase como um fardo naquele mundo, um personagem que se vê como alguém que não mais é merecedor da dádiva da vida, para um personagem extremamente humano e agradável, e ainda que se contrai às vezes no contexto social. Temos lá exemplos do que ele se esconde perante a pessoa que entrega pizzas. Ele tem realmente um prazer de instruir os outros, até porque ele é professor, e existe ali aquela conotação metafórica dele ser um professor de literatura, e esta bondade do protagonista é realmente aquilo que sobressai neste filme e é sublinhada progressivamente ao longo de todo o filme. Eu acho que o que precisamente sobressai é o brilho no olhar do ator, haver ali uma tentativa de preservar alguma coisa extra-física, que é, no fundo, ele ter uma compaixão, ter um amor, conseguir ser uma pessoa completamente empática e ter ali traços também de uma personalidade muito cultivada. Ele, no fundo, é uma pessoa muito culta, que preza pelo bem maior, e ele é uma pessoa boa. Eu acho que ele conseguiu entregar uma performance, não só a nível físico, mas também emocional, bastante forte e impactante. É porque tu ficas o filme quase todo a sentir pena dele, pelo menos Exato. eu, apesar de todos os erros que ele cometeu, e eu acho que ele está a chegar a um ponto da vida dele em que ele sabe que vai morrer, né? Não digo isto no sentido que isso acontece, mas digo isto no sentido que a personagem acredita mesmo que aqueles são os últimos dias da vida dele, e ele está de certa forma a aceitar isso, mas tentando dar ali um coto dele para o resto da vida que ele tem, e trazer a filha dele, que é uma personagem que, epá, eu já gostava desta atriz. Eu acho que ela vem lá do Stranger Things e ela faz aqui um papel que é muito, condiz bastante com aquilo que nós já tínhamos visto da performance dela na outra série, só que elevada a um patamar ainda mais agressivo. Eu acho que é uma relação que ela desdobra-se muito, muito, muito bem, no sentido que, por exemplo, a filha é horrível em determinados aspectos, mas ela é horrível por consequência daquilo que aconteceu com o pai, do distanciamento que ela tem com o pai, do distanciamento que a mãe tem com o pai também. E eu acho que nós vermos como cada uma destas pessoas que aparecem à porta daquele protagonista o afetam, dentro destas todas que têm o diálogo, até ao próprio delivery man das pizzas, que aparece só de vez em quando, mas vai tendo ali um pequeno diálogo com ele, e não sei, mas eu acho que estas pequenas interações no filme fazem muito para aquilo que é a personagem, sabes? E sim, é uma dor que a personagem carrega, numa personagem que genuinamente seria boa, mas que passou por muito. Eu acho que ele enterrou-se de certa forma. Sim. E ele quer acabar ali de certa forma a tentar fazer algo que é bom. É bom no sentido de um último passo para algo genuinamente bom, para tentar deixar algo melhor. E eu acho que a dor que as outras personagens que estão à sua volta carregam, e como o realizador e o escritor trabalham as personagens que estão ao seu redor, também é muito interessante, porque para mim uma das personagens mais interessantes do filme é a enfermeira, porque ela, de facto, tu notas ali uma sensação de amizade entre ambos, uma pessoa que também entende que ele já não quer ajuda, porque tu também a vês a continuar-lhe a dar-lhe porcarias pelo comer e etc, e tentar-lhe dar algum conforto, mas também tentar lutar por ele e tentar lutar por aquilo que a pessoa é. E eu acho que há algo de muito interessante entre a relação de ambos, que é uma relação de amigos, mas de amigos de uma mulher cujo irmão morreu para ela e morreu para o Brendan Fraser, não é? Para o protagonista. E ele assim carrega essa dor. Eu acho que é um filme que carrega bem esta personagem e carrega bem as personagens que estão à volta dele, sendo que a única personagem que não me cativou tanto foi o adolescente, que aparecia lá de vez em quando para falar sobre a religião e etc. Mas eu acho que faz sentido para com aquilo que o filme quer entregar. Sim, João, para é com esta transformação e etc que tu estavas a falar. João, desculpa interromper, mas é também através dele e da filha que nós conseguimos estabelecer uma conexão em relação ao passado e perceber como é que ele foi, no fundo, evoluindo para aquela situação tão deplorável a nível físico e também mental. Por isso, nesse paradigma, eu acho que também faz ali um sistema evolutivo da história. Eu acho que acaba por ser natural, não sendo o personagem mais impactante daquela história, que eu concordo.
Eu gosto muito da forma como o filme se monta, não só com a edição, mas também a forma da estrutura do argumento. Porque, por exemplo, existe uma coisa muito pequena como um essay, um artigo que ele lê todos os dias para se acalmar quando está com o batimento cardíaco muito elevado. E a forma como eu acho que o filme ele leva para a revelação sobre o que aquele documento de facto é, apesar de ser algo que num filme qualquer eu até diria que é bastante clichê, eu acho que para o filme que é isto funciona lá em cima, Concordo. entendes? Porque dá uma explosão emocional para aquilo que é a última cena do filme, que, pá, na minha opinião, eu acho que qualquer pessoa se consegue comover com aquela personagem, e também vem muito de um filme que é limitado, porque tu não consegues sair propriamente daquele sofá quando tu quiseres. Eu acho que o filme move-se com a própria personagem, é difícil de mover-se com o Brendan Fraser. Mas eu acho que o realizador, na altura, quando ele subiu ao palco no festival, ele disse mesmo que o foco dele em cinema vem em 3 coisas, que é performance, iluminação e composição. E eu acho que ele foca o filme maioritariamente no Brendan Fraser e, como tu falaste, no olhar dele. Transmite imenso através da performance do ator. E eu acho que a história é extremamente bem contada dessa perspectiva. Pronto, António, eu acho que é um filme muito bom, mesmo muito bom. É um dos melhores filmes do ano, na minha opinião. João, eu acrescentava só mais uma coisa. Tu falaste que a nível cinematográfico não tem realmente um movimento da câmara como outros filmes têm, mas eu acho que nem por isso o filme deixa de ter um ritmo muito alucinante. O que é que eu quero dizer com isto do ritmo alucinante? É que a cada movimento que o Brendan Fraser faz, há ali uma dificuldade de se manter vivo, não é? Parece que nós sentimos o suor a escorrer pela cabeça, sentimos mesmo que há um esforço físico, e eu acho que a tensão, há quase uma dificuldade dele se mover, mas cria uma tensão. Eu não acho que o filme seja parado, porque eu durante todo o filme senti quase num sentimento, o meu coração batia. Mas eu não estou a dizer que o filme é parado, António. Eu estou a dizer que o filme e a linguagem do filme é morosa de se movimentar, entendes? Porque tu tens dificuldade, e a personagem tem dificuldade de conseguir chegar a um determinado ponto, seja conectar-se com a filha, seja levantar-se do sofá para ir para o quarto. Pronto, é nesse aspecto que eu quero dizer, porque eu nunca me senti cansado a ver o filme. Não, e o próprio filme é tenso, e faz questão de ser tenso. Eu acho que o filme é tenso, basta ele se levantar do sofá para tu teres alguma tensão, porque se ele cair ele não se consegue levantar. E eu acho que o filme faz isso muito bem, tens toda a razão. E nós temos a dimensão também do teatro, que isto ao fim e ao cabo é um filme retirado de uma peça de teatro, e nós temos, temos realmente a câmara é sempre posicionada de um padrão, não há realmente câmara na mão, eu pelo menos não me recordo de nenhuma dessas sequências, e é um filme, é um filme que tipo que é agradável. O realizador, o escritor, o Samuel D. Hunter é o criador da peça. Que veio agora para adaptar a peça para o cinema, e foi o primeiro filme que ele escreveu como filme. Ele só escrevia peças. Ele lá até fez uma piada que foi a primeira vez que ele comprou o programa para escrever guiões e nunca mais o voltou a usar. Eu acho que até era engraçado nós vermos ele a ser nomeado para melhor argumento adaptado do argumento que ele próprio escreveu, que é dele. Se isso acontecesse, eu acho que ia ser muito engraçado. Sim, António, mas eu acho que o filme baseia-se muito na questão da performance, na questão da história do protagonista, que no final das contas, eu acho que tu disseste no início do podcast, eu acho que disseste muito bem, que é boa parte dos filmes do realizador são muito frios, e eu acho que o que mais me impressiona no The Whale é uma espécie de mensagem de nós queremos fazer melhor por nós e melhor pelos outros, e de querer tentar deixar algo que é bom e genuinamente bom. Sim. Eu acho que eu termino o filme com uma sensação, apesar de comovente e ficar triste com a personagem, etc. Eu sinto que aquilo que o filme transmite é algo positivo, entendes? E sinto que de facto a mensagem é nobre e pretende transmitir algo positivo. Se calhar é também o impacto que os realizadores e que a equipa tiveram pós estes anos todos que nós tivemos de pandemia e etc. Tentar transmitir algo que é positivo e pronto, saudável. E eu acho que o filme faz isso bem. E há aqui uma mensagem também interessante de fé, porque apesar do protagonista não se considerar uma pessoa religiosa, eu acho que ele em momento algum deixa de ter crença ou ter fé, porque ele no fundo ele se deu aos prazeres da vida, mas de uma forma intencional. Ele parece que chama à morte, ele não quer mais viver, apesar de manter vivos os laços afetivos que tem com a família e de gostar muito daquelas pessoas que ainda se interessam e que ainda mantêm um contacto com ele, mas ao mesmo tempo parece-me que ele, apesar de não acreditar em nenhuma religião, ele quer reencontrar-se num futuro com o seu amado, e por isso também e o final do filme eu acho que
que condiz com esta minha interpretação, quase como uma luz que se abre perante ele, e eu acho que há aqui realmente um confronto interessante, que ele, ao mesmo tempo que não se considera uma pessoa religiosa, ele abraça a esperança de se reencontrar com aquele amante que ele perdeu. Eu acho que também é interessante desse ponto de vista, e é bastante poético, e o filme acaba também por ser poético. Sim. Nessa mensagem. Não, eu concordo completamente. Epá, para mim foi uma experiência incrível. Acho que é, provavelmente ou é este ou é outro filme que eu tenho como os meus melhores filmes do ano por enquanto. Eu gosto muito deste filme, acho que é um dos melhores filmes que o realizador entregou, pela mensagem ser quase de esperança, por assim dizer, entendes? E por tentarmos fazer o melhor por nós. E pela performance e pela própria realização. Acho que é uma evolução também do realizador, como realizador, e também pela performance que de facto se transforma do Brendan Fraser. Eu não me surpreendo se o filme acabar por ser nomeado a um Oscar de melhor filme, mas para mim quem leva a estátua para casa é o Brendan Fraser, pronto. Se nós tivermos que falar sobre isto, eu acho que de facto ele merece ganhar e levar todos os prémios que ele possa levar, pronto. Eu gostei muito da performance dele e gostei muito do filme. Se tiver que dar uma nota, eu queria dar o 10 em 10 e vou dar o 10 em 10, porque eu gostei muito do filme. Pronto. Tem aquela ressalva que eu já falei, mas eu dou o 10 em 10. João, e apesar de ser um filme emocionalmente muito intenso, nós também continuamos a ter ali um bom humor muito vincado, não é? Eu lembro-me de uma... Esqueci-me. Eu lembro-me de uma cena de uma cadeira de rodas em que ele faz o pi, quase num tom... Quer dizer, ele está à beira da morte e ainda se consegue rir com a sua própria figura, rir-se da situação. Acho isso também muito interessante, e acho que o filme também ganha uma nova envergadura a nível do contexto em que vivemos, num contexto muito virtualizado, num mundo pós-pandémico, em que muitas das pessoas ficaram ali enclausuradas na sua casa, à mercê de um computador, e que engordaram realmente. Isto é uma realidade que nós vivemos. Eu acho que o filme, desse ponto de vista, através de outras entradas, consegue também ganhar ali um protagonismo muito, muito diferente. Eu acho que é uma coisa que enobrece o filme também, e lá está, João. Eu para concluir, eu vou dar um 9,5 em 10. Eu vou dar um 9,5 em 10, mas é um 9,5 muito, muito bem dado. É um filme muito emocionante. É um filme que eu fui ver com a minha namorada, e ela chorou desde o início ao fim, e é um daqueles filmes que nós nos sentamos na cadeira, e enquanto nós nos sentamos na cadeira, o filme começa e nós imediatamente já não estamos na cadeira, estamos dentro do filme, à mercê daquela história, e sentimos-nos sensibilizados. E apesar do filme ser às vezes melodramático, é um bocado melodramático, mas é um melodramático tão bem feito que nós vemos o tempo a esfumar-se, e parece que estamos mesmo imersos naquela história. Portanto, é um 9,5, é um grande filme, é o melhor filme que eu vi este ano, e palmas para o Darren Aronofsky, porque conseguiu levar-me às lágrimas mesmo. Parabéns, Darren Aronofsky. Vamos lá, meu. Olha, malta, eu sei que o filme vai demorar para sair ainda em Portugal. Quem já teve a oportunidade de ver em festivais, por favor, digam-nos o que acharam do filme. Quem ainda não viu, por favor, vão ver o filme quando o filme sair. Acho que é uma experiência que vocês vão gostar. É um filme que promove discussão, é um filme com uma performance excelente. Portanto, malta, fica aqui mais um episódio da Fornalha. Vocês já sabem, vão-nos seguir no Instagram, no podcast, Spotify, todas as nossas redes. Nós estamos lá, estamos ativos e queremos saber a vossa opinião, o que é que vocês acharam deste podcast. Malta, mais uma vez, e para concluir, como nós concluímos todos os nossos episódios, solta o DJ!